Graça e paz, irmãos. É um prazer ter vocês mais uma vez nesse nosso encontro e eu quero compartilhar com vocês uma reflexão da qual eu denominei sobre a síndrome do canto do galo, baseado em 1 Coríntios, capítulo 14 e verso 10, que diz assim: há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significado. Eu quero trazer uma reflexão essa noite, meus irmãos, sobre o momento que Pedro teve quando ele negou Jesus e os dias que se seguiram. Diz a palavra de Deus, um texto que eu separei aqui em Mateus 26, eu quero compartilhar com você. Em Mateus 26, eu preferi o texto de Mateus, porque tem lá uma frase que eu achei muito interessante. Em Mateus 26, verso 33, diz assim: mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Nós vamos ver daqui a pouco, e você conhece a história. Lá na frente, Pedro nega Jesus. Jesus é preso. Depois do horto Getsêmani, Jesus é levado para a casa do sumo sacerdote. Naquela noite, Jesus é preso. E o único discípulo que acompanha toda aquela movimentação é Pedro. Só que lá fora na casa, na fogueira, onde estavam os empregados, um deles, a empregada falou assim para Pedro, que ela conhecia ele estava se fazendo conhecer devido ao seu jeito de falar, o seu modo, a sua veste. No mesmo capítulo 26, no verso 74 e 75, diz assim: então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. É dessa frase que eu queria. Chorou amargamente. Então antes, lá na ceia, no jantar, Pedro estava cheio de si, autoestima elevada, retrucando a Jesus que jamais ele ia negar. Aonde Jesus fosse, ele estaria com ele estaria com Jesus estaria com Jesus onde tiver que ir, ele iria. Momentos depois, não dá para precisar muito bem a hora, mas no começo da madrugada, então ele nega Jesus. Nega Jesus 3 vezes, e o sinal que foi dado a ele foi o canto do galo. Quando o galo cantou a 3ª vez, Pedro se lembrou que Jesus falou. Ali, meus irmãos, acabou a valentia, acabou a autoestima elevada, acabou o positivismo, ele foi chorar amargamente. E aonde eu quero frisar com você, nesse nosso encontro, é os dias que se seguiram, os momentos que se seguiram, até a ressurreição de Jesus e o encontro de Jesus com Pedro. Então eu separei alguns textos bíblicos para a gente propor nesse nosso encontro. Mateus 16, o versículo de número 7, nós temos a seguinte informação: mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, como ele vos disse. Meus irmãos, passando o tempo, passando os dias, o que aconteceu com Pedro? O que ficou marcado na sua consciência toda vez que ele ouvia um galo cantar? O galo não canta só de manhã. Ele canta no decorrer do dia. Quem já teve criação sabe disso. O galo canta. Todas as vezes que um galo cantava, a consciência de Pedro era acusada.
Até o encontro com Jesus no cenáculo, Pedro passou por situações difíceis. É possível que Pedro teve insônia, perdeu o apetite, queria ficar sozinho, recluso, porque aquilo mexeu com ele. E mexeu profundamente com Pedro, que ele deixou de fazer algumas atividades. Lá em João, capítulo 21, nos versos 3 adiante, nós temos a informação que Pedro diz assim aos seus discípulos: eu vou pescar. E os outros disseram: nós iremos contigo. Ou seja, Pedro está querendo sair da rotina. Qual que era a rotina de Pedro? Ele conviveu 3 anos com Jesus. Agora, ele já estava querendo sair daquela rotina, voltar à rotina antiga. Eu vou pescar. E naquele relato de João 21, diz assim que Pedro chegou de manhã na praia, sem ter pego nada, e Jesus estava na praia. Ninguém reconheceu que era Jesus, mas Jesus falou assim: olha, lançai a rede do lado direito do barco, e ali achareis, ou seja, achareis os peixes. E foi o que ele fez, e os peixes vieram realmente. Mas me permita insistir nesse assunto e frisar com você que o galo cantou todos os dias durante aquele período que Jesus já tinha ressuscitado. E aquilo ficou martirizando dentro de Pedro, martirizando dentro de Pedro. Então você tem o texto aqui de Marcos 16. Olha, ide, avisai os discípulos e a Pedro. Olha a preocupação de Jesus. Muito bem, quando chega no cenáculo, Jesus entra no cenáculo, os discípulos estavam reunidos, com medo, com incertezas. Jesus entra no cenáculo com a porta fechada e pergunta apenas para Pedro: Pedro, tu me amas? Jesus não perguntou para Tiago, não perguntou para João, não perguntou para Zebedeu, nem André, nem Tomé, mas perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? Ele falou: sim, Senhor, te amo. Perguntou de novo: Pedro, tu me amas? Ele falou: sim, Senhor, eu te amo. Perguntou a terceira vez: Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. É possível, meu amado irmão, que você sofra da síndrome do canto do galo. Algo aconteceu no passado e você tem dificuldade de conviver com isso. Dificuldade essa que às vezes faz até você querer sair da rotina. Mas não querer sair da rotina por buscar algo diferente, mas querer sair da rotina para aliviar a consciência. Algo que te faz lembrar, algo que te traz à memória, algo que faz você conviver com aquilo que você não quer conviver, mas você não conta para ninguém. Pedro possivelmente não contava para ninguém isso. Não contava para sua esposa, não contava para filhos, não contava para os outros discípulos, não contava para amigos. A frase retirou-se dali para chorar amargamente é aquele choro quente, irmãos. É aquelas lágrimas que vêm do fundo da alma. É aquela lágrima que faz você desabar tudo. Ele sabia que tinha feito algo errado. Os outros discípulos ouviram ele se expressar com veemência, com exatidão, com firmeza, que jamais abandonaria Jesus. Aonde o Senhor fosse, ele estaria disposto a morrer por Jesus. E bastou numa mesma conversa, numa roda de fogueira, perguntarem 3 vezes, ele falou as 3 vezes que nunca conhecia aquele homem. E o galo cantou. Até Pedro morrer, e aqui eu faço uma conjectura, isso não está no texto bíblico. O galo cantou, e toda vez que o galo cantava, Pedro era possível que sentia algo em seu coração. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, teve a sua vida abreviada, não morreu de morte natural. Eu quero lembrar também que nesse momento da negação de Pedro, faltou confiança. Faltou orar, porque lá no Getsêmani, ele estava com Tiago e João, Jesus se retirou, quando ele voltou encontrou Pedro dormindo. Faltou, e também aconteceu com Pedro que ele estava no lugar errado. Aquelas pessoas que
que perguntaram a ele, perguntaram de modo que ele ficou desconcertado. Ele teve que negar, ele teve que mentir, ele teve que disfarçar. Pedro negou Jesus. Mas pior do que ter negado Jesus foi a lembrança que causou no seu coração todas as vezes que o galo cantava. Por isso que eu li lá o texto lá de Coríntios. Todos os sons têm um significado. Talvez a sua mente, a sua consciência tenha sido acusada, despertada com algo que você já vem remoendo há muitos anos. E agora, nesse momento difícil que passamos, aquilo apertou, você chora sozinho, o seu cônjuge já adormeceu, você molha o seu travesseiro, você não tem coragem de contar, e aquilo te perturba, a sua alma é angustiada por isso. Mas nesse nosso encontro, eu quero trazer essa palavra para você, que Jesus, o mesmo Jesus que avisou a Pedro que ele ia negar, e avisou a Pedro também qual era o sinal, a forma que isso ia acontecer, foi o Jesus que pediu, olha, avisem que eu ressuscitei, e avisem a Pedro. Quero ressaltar também que quando Jesus ressuscitou, Pedro correu para o túmulo. João chegou primeiro e não teve coragem de entrar. Pedro entrou, ergueu os lençóis e constatou que Jesus tinha ressuscitado. Aquele mesmo que negara, que mostrou fraqueza, que mostrou que nunca conhecia aquele homem que ele conviveu 3 anos. E agora o galo cantou e aquilo ficou na mente dele. Passou quanto? 7 dias? 10 dias? Quando Jesus entrou no cenáculo? Como é que ficou a situação de Pedro? O que aconteceu naqueles 10 dias? Onde ele estava? Qual é a lágrima que ele chorava quando ele ouvia um galo cantar de novo? Eu pergunto a você, o que tem te perturbado tantos anos? Às vezes você quer fazer algo para disfarçar. Nesse mesmo evangelho de João, no mesmo capítulo 21, diz lá que Pedro estava nu quando João avisa, olha, é o Senhor. E ele se joga na água, fazendo coisas fora do normal, de um homem maduro e adulto, estava nu. Talvez você, por causa para esconder um sentimento, arruma subterfúgios. Então eu quero que nesse nosso encontro nós possamos ter essa palavra para aliviar, para trazer alívio, na verdade, para a nossa consciência. A Bíblia nos recomenda que nós temos uma consciência limpa. Eu não quero questionar o que houve no passado, se houve motivo para isso ou para aquilo. Mas Deus quer trazer bálsamo. Porque, irmãos, vale a pena ressaltar que Jesus falou assim, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. É questionável uma pessoa dizer que vive bem quando ela passa por problemas que ferem o seu coração, ferem a sua alma e a sua consciência está sempre turbada. No final, Pedro foi tratado por Jesus. Pedro foi abraçado por Jesus. Quando Jesus lhe disse, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, demonstra a Pedro uma confiança. Demonstra a Pedro que ele tinha uma segunda chance. Demonstra a Pedro, esquece aquilo lá, Pedro, que aconteceu. Você merece uma segunda chance, vamos retomar a vida. Minha palavra para você nessa noite, vamos retomar a vida. Vamos retomar o caminho, vamos retomar o rumo do nosso lar, vamos retomar o rumo da nossa carreira, vamos retomar o rumo dos nossos negócios, vamos retomar o rumo da nossa vida. Meus amados irmãos, que Deus abençoe você, que esse nosso encontro sirva para estimular a sua fé, não permitindo que a síndrome do canto do galo sempre venha nos machucar, nos atingir, nos acusar, mas sim termos em Cristo o bálsamo para que as nossas necessidades espirituais, psicológicas, afetivas, elas sejam sanadas e saradas na pessoa de Cristo. Bem, que Deus abençoe você. Quero fazer uma oração por você agora.
para que Deus lhe dê combustível, para que Deus lhe dê um novo ânimo, um novo fôlego. Senhor, nosso Deus e Pai Celestial, eu oro agora para aqueles que necessitam, Senhor amado, do bálsamo do Teu Santo Espírito. Senhor amado, que essa palavra venha sarar as feridas, que essa palavra venha trazer ânimo aos corações, que o Teu Santo Espírito possa visitar, Senhor, cada coração machucado, ferido, que tem se incomodado com algo que aconteceu lá no passado, mas que possa, Pai, obter em Ti, Senhor, a cura para as suas emoções. Eu te peço, ó Pai amado, atende a oração dos Teus servos, visita a sua casa, visita a sua família e dá a eles a Tua paz. É assim que eu oro a Ti e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça de nos acompanhar pelas nossas redes sociais, pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook. E eu preciso que você se inscreva no nosso canal do YouTube. Nós precisamos de mais inscritos e eu conto com você nessa nossa empreitada, tá bom? Que Deus abençoe você. Até o próximo encontro.